Então, para que possamos apresentar, e já o convido, nosso pregador dessa noite, deputado Marcelo Brum. Amém. Nosso Deus, nosso Pai, nós precisamos da Tua direção, porque sem ela as nossas vontades prevalecem, deixamos, meu Deus, de cumprir os Teus mandamentos. Por isso, tudo que for falado nessa manhã, meu Deus, venha de encontro, não às nossas necessidades, mas à vontade que o Senhor quer que venhamos implantar a cada dia neste mundo e neste lugar. Então, dai-nos a Tua direção. As nossas vidas estão em Tuas mãos, no nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Agora, durante o dia, nesta manhã, nós vamos ouvir Deus falar conosco através da instrumentalidade do nosso pregador, deputado Marcelo. Amém. Cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Uma alegria, uma honra. O pastor, deputado Gilberto Nascimento falou nós estamos aqui na casa que fazem as leis do nosso país. Eu estava lembrando dos atentados terroristas do Sri Lanka e lembrando também na China os irmãos missionários têm que rasgar parte da Bíblia, uma página da Bíblia, pegar e colocar no bolso e ir lá e chorar, adorar a Deus, ouvir a palavra de Deus desta forma. Toda a liberdade que nós temos no Brasil de falar a palavra, de buscar o conhecimento de Deus. Apesar de que nós estamos vendo ao redor do mundo o aumento e o crescimento da perseguição aos cristãos, o ódio e a fúria das forças malignas contra os cristãos, contra os homens e mulheres de Deus, o povo de Deus que está buscando o conhecimento da verdade e da palavra de Deus. Honra o pastor Eurico, o pastor Silas, nosso presidente da frente parlamentar, estar aqui nessa manhã para compartilhar um pouco da minha vida e da palavra de Deus com os nossos amigos e amigas, irmãos e irmãs que conhecem a palavra de Deus. Quem tem a Bíblia aí, eu quero abrir e compartilhar com vocês Hebreus capítulo 2. Hebreus, a carta aos Hebreus, capítulo 2. Diz assim: portanto, convém-nos atentar com a mais zelosa atenção às coisas que temos ouvido, para que em nenhum momento as deixemos escapar. Porque se a palavra dita pelos anjos foi inflexível, e cada transgressão e desobediência recebeu uma justa retribuição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual a princípio começou a ser proclamada pelo Senhor e foi-nos confirmada por aqueles que o ouviram? Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Nós, domingo e essa semana que passou, o mundo cristão, os cristãos do mundo todo comemoraram mais uma Páscoa, mais uma Semana Santa na vida de todos. Todos comemoraram, houve encenação da crucificação de Cristo. Na minha região, no Rio Grande do Sul, houve, inclusive participei e assisti uma. E observando e analisando esses fatos todos, mais uma Páscoa, mais uma Sexta-feira Santa, mais uma Semana Santa na vida de todos nós. E eu fiquei pensando comigo, no dia que eu estava assistindo, poxa, muita gente apenas assiste como uma peça de teatro. Apenas uma peça de teatro. Mais uma encenação, mais uma apresentação. E aí você vem e lê esta palavra: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus me trouxe para a Câmara dos Deputados. Nunca fui político. Eu fui convidado pelo então presidente, hoje presidente, Jair Bolsonaro, em um evento que eu organizo no Rio Grande do Sul, de um programa de rádio que eu construí chamado A Voz do Campo, um programa voltado ao agronegócio. Hoje tem rádios
em todas as regiões agrícolas do Brasil, que entram em cadeia e transmitem o nosso programa, voltado à agricultura. Através desse programa, nos encontramos com o então deputado Jair Bolsonaro e ele nos convidou: olha, Voz do Campo, você tem que vir para a política. Mas eu, radialista do interior do Rio Grande do Sul, sim, nós precisamos renovar a política brasileira. Você. E eu disse: tudo bem, vamos pensar, deputado. Vamos pensar na ideia. Eu lembro que uns amigos da UDR de São Paulo: Marcelo, aí no sul, no Rio Grande do Sul, nos gaúchos aí, na terra do chimarrão, você tem que ser o candidato aí, levantar essa bandeira da renovação, lutar com a agricultura. Eu disse, comecei a conversar com a família e, como cristão, orar a Deus, com a minha esposa, com a minha família. E eu lembro que eu fui num culto, e agora eu vou contar para os irmãos o testemunho. Num culto, eu lembro que um pastor do Paraná estava pregando, uma igreja simples, e o pastor disse: usado por Deus, o dom de profecia que nós não podemos negligenciar. Irmão, Deus me mostra uma cadeira de honra esperando você em Brasília. Isso foi em janeiro, e o convite tinha sido em dezembro. Em janeiro, e eu tomei a decisão em março: vou me candidatar. E entrei na campanha com a convicção plena de que estaria aqui. Meu chefe de gabinete, o Dr. Ricardo, está aqui comigo. Nós começamos a campanha simples, sem tradição política, sem fazer parte de grupos e tradições, de nada, de família tradicional da política, nada. Tirado lá do interior do Rio Grande do Sul, a região de Santa Maria, onde aconteceu aquela tragédia da Boate Kiss, aquela região saindo lá do interior, radialista. E eu lembro que nós, numa certa viagem a Porto Alegre, nós íamos na estrada discutindo: ah, não é fácil a campanha, pastor Silas, deputado federal, você nunca foi vereador, aquelas questionamentos na mente, e os amigos perguntando: pá, você agora candidato, deputado federal, não é fácil, está ali o Ricardo de testemunha, que trabalha conosco e sabe o que eu estou dizendo. E nós íamos numa discussão no carro em 3 pessoas, discutindo: poxa, é difícil, dinheiro e a campanha, deputado federal, nunca foi vereador. Quando vê assim, nós íamos de carro, o motorista freou o carro assim, bem atrás do caminhão, estava escrito atrás do caminhão, na carroceria do caminhão, paramos, estava escrito: Irmã Benedita, fica tranquilo, eu tenho plano. Foi ou não foi, Ricardo? Confiram aí. Fica tranquilo, eu tenho um plano. Puxa, que confirmação. Deus é bom. Deus é bom, nós cantamos aqui, Deus é bom. Às vezes há bloqueios, há barreiras no nosso coração que a gente não deixa o fluir de Deus. Deus, a Bíblia diz que o diabo, o ladrão, veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para arrombar, ele veio para destruir. E Jesus nos convida hoje: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus quer trazer esse alívio, essa paz ao nosso coração, que está ansioso, que está angustiado. Estava ouvindo os louvores ali, buscando de Deus, adorando a Deus e pensando, e veio a mensagem e a passagem bíblica que fala lá em Lucas 10, no Evangelho de Lucas, que fala de Marta e de Maria. Marta estava atarefada, envolvida com tantas coisas, correndo para lá e preocupada em atender Jesus e fazer um jantar para Jesus. Tudo bem, está certo, ela estava recebendo o mestre, o rei dos reis, ela estava ali preparando o jantar. Mas Maria parou tudo o que estava fazendo e estava aos pés do mestre para aprender mais sobre Deus, sobre o reino dos céus. Salmos 37 diz: habita na terra e alimenta-te da verdade. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Nós, muitas vezes, não temos tempo para Deus. O último que nós falamos, que nós conversamos, é Deus. Nós contamos os nossos problemas, nossas angústias, aflições, conversamos com tanta gente. Conversamos com o vizinho, com a vizinha, com o compadre, com o irmão, com o amigo, e Deus
fica esperando uma ação nossa em direção a Ele. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Nós precisamos alimentar o nosso espírito. É um tempo delicado no Brasil, um tempo de transição no nosso país. O nosso país vive uma transição da mentira para a verdade. Veja que em todos os lugares desse Brasil, as pessoas começaram a despertar para ouvir a palavra de Deus, para buscar o conhecimento de Deus, para buscar aprender sobre Deus. Eu quero saber mais sobre essa igreja, sobre Deus, sobre esse povo que está fazendo a diferença no nosso país. Eu estou querendo conhecer mais. Tem muita gente ao redor do nosso país que está buscando o conhecimento de Deus, nessa transição que o nosso país está passando. E nós, os cristãos já confirmados, que já são cristãos, que já são comprometidos com a palavra de Deus, temos um grande compromisso de ser referência, de ser verdadeiramente a luz, que leva a luz aonde vai e que ilumina a vida das pessoas, que ilumina o ambiente aonde está. Nós fomos chamados para ser referência. Referência. Não estou falando de ser perfeito, porque perfeição só no céu. Estamos no caminho da salvação, estamos desenvolvendo a nossa salvação. É dia após dia basta o seu mal. Dia após dia nós também estamos aprendendo a ser referência cristã de um cristianismo nesse Brasil. Eu tive uma experiência semana passada na minha cidade, onde eu fui visitar o presídio da minha cidade. Fui lá conhecer a realidade. Cidade de 50 mil habitantes. Numa cela que chama a cela o Inferno. Capacidade para 4 pessoas, 16 pessoas. Cidade do interior do Rio Grande do Sul, 50 mil habitantes. Presídio superlotado. Condição subhumana das pessoas. Imagina o Rio de Janeiro, deputada Benedita. Imagina São Paulo, imagina Porto Alegre, que tem um presídio central famoso pela condição subhumana que estão lá. E a gente ouvindo no dia a dia nosso, até cristão, não, preso tem que ser lascado, tem que morrer tudo. Preso tem que deixar lá que morra, montou, atira tudo lá, atira lá e deixa lá. Lá no Rio Grande do Sul dizem, não, atira lá e deixa lá, eles que se virem. E eu me preocupei, primeiro com os profissionais da segurança, com os agentes penitenciários que estão lá cuidando, com a bomba relógio nas mãos, cuidando aquela pressão. Eu conversando com os agentes penitenciários que não tem dinheiro para nada. Tiveram que fazer uma vaquinha para comprar o motor para abrir o portão do presídio para entrar mais preso. Vaquinha para comprar remédio para dor de cabeça dos agentes penitenciários e dos presos. Vaquinha para comprar papel higiênico. Assim está a situação do sistema prisional brasileiro, sistema carcerário. É uma bomba relógio. Neemias é um dos homens de Deus que mais mexe comigo, a história de Neemias. Aquele que Deus consola. E o que mais me chama a atenção, e eu estou no poder central do Brasil, e a mensagem está se espalhando pela rede social, pela internet, no país todo, e até fora do Brasil, na rede mundial de computadores. O recado é para os líderes cristãos, que estão sentados no trono, nas cadeiras confortáveis, nos gabinetes confortáveis. Saia daí e venha para fazer a diferença nas ruas do Brasil. Verdadeiramente venha. Saia das 4 paredes e venha. O Brasil está clamando, os brasileiros, a família brasileira está clamando pela presença de Deus. O povo quer saber de Deus. O povo quer conhecimento de Deus.
E nós, líderes cristãos, que estamos no bem bom muitas vezes, precisamos ser chacoalhados por Deus, despertados por Deus. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? É um convite que o autor da vida está fazendo nessa manhã aos líderes cristãos, começando pela minha cidade e por todo o Brasil. Vamos encher o Brasil da glória de Deus. Deus pode fazer assim, ó, tudo. Deus pode fazer tudo. Deus faz tudo. Deus pode fazer tudo. Mas eu pergunto para você, Deus quer fazer sozinho ou Ele quer fazer em parceria comigo e com você? Deus quer nos usar. Deus quer nos usar. Mas o primeiro passo quem dá é nós. Nós vamos dar o primeiro passo. E Deus vai agir conosco. Não temas. Deus é contigo. Mas a gente tem medo, né? Muitas vezes a gente tem medo. Será? A gente duvida. A gente questiona. Será que Deus é comigo? A Bíblia diz que Deus desembaraça perfeitamente o nosso caminho. Davi que o diga. Davi, o grande homem de Deus, dispôs-se a enfrentar o gigante. Ele se dispôs e foi à luta. E começou a luta por casa, pelos irmãos dele, os ciúmes, a inveja, a ira. Começou na casa dele a luta. E a gente, pela palavra, entende que a nossa luta começa por casa. Não precisa falar de José, né? O sonhador da Bíblia, o homem de Deus que sonhava, tinha sonhos e enfrentava o ódio e a inveja em casa, na casa dele, dos irmãos dele. Mas Davi nos dá um grande exemplo de um menino que se levantou e disse: eu vou enfrentar esse gigante em nome do Senhor, Deus dos exércitos, Criador de todas as coisas, o dono da vida está comigo. E assim Deus quer levantar Davis hoje, aqui e em todo lugar. Deus conta conosco para essa obra da última hora. O momento brasileiro é propício para a igreja fazer a diferença, para os cristãos fazer a diferença. O momento é agora, a hora é agora. Nós temos que ter a percepção aguçada, espiritual, a sensibilidade, coração sensível. Porque o que tem de coração vaidoso não é brincadeira. Coração sensível para dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Sensibilidade de Deus na nossa vida para perceber o que Deus quer fazer. Tem muito coração duro. Não, eu que sei. Se não for do meu jeito, eu não vou. É eu é que sei. E Deus conta com homens e mulheres que têm um coração sensível, para que Ele possa usar para ser canal de bênção numa sociedade perdida e desesperada. Perto de Santiago, minha terra, lá no Rio Grande do Sul, São Borja, terra dos presidentes, Getúlio Vargas, tradicional cidade brasileira. São Borja, recebi uma notícia essa semana que se instalou o PCC, porque a divisa com a Argentina, o tráfico internacional de armas. Interior gaúcho, povo mais tranquilo, conservador, calmo, está ficando agitado. Tráfico de armas, tráfico de drogas, avançando assustadoramente nas famílias. Poderia falar tantas palavras aqui, mas como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Se tu pegar em Hebreus 11, 7 diz assim: pela fé, Noé, tendo sido avisado por Deus,
a respeito das coisas que ainda não se viam, comoveu-se com temor, preparou uma arca para a salvação da sua casa, da sua família, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Noé foi avisado por Deus. Hoje Deus está nos avisando. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Nós nos preparamos para tantas coisas. Nos preparamos desde o casamento, nos preparamos para tantas reuniões. E que bom que hoje, nessa manhã, nós demos um tempo na nossa agenda para ouvir Deus, ouvir a palavra de Deus. Porque quem de nós sabe se hoje não será o último dia nosso aqui no Congresso Nacional? Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A obra da cruz, a entrega que Jesus fez da sua vida, entregou a vida dele para trazer a salvação. Muitos de nós tivemos aquele tempo em que nós não tínhamos tempo para as coisas de Deus. Não, Deus depois. Deus depois, Bíblia depois, igreja depois. Que bom, Deus é bom, que nos despertou e está nos mostrando que primeiro é Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Por exemplo, vida, saúde, vida, o dom da vida. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vida, que é o que nos move no dia a dia, para você ir e vir, tem que ter o dom da vida. Está chegando o final do meu tempo de falar um pouquinho da palavra de Deus e de dizer a todos: busque a Deus enquanto se pode achar. A melhor coisa, a coisa mais nobre, é o conhecimento da palavra. Foi o que eu fiz certa oportunidade. Fui um jovem rebelde na minha juventude, de muita anarquia, muita loucura nesse mundão. Mas graças a Deus que um dia fui despertado por Deus para entender, buscar o conhecimento do nosso Criador. Sempre eu digo para as pessoas que eu estou conversando: olha, assim como um carro da Ford, da Volkswagen, da GM, quando ele está com um problema, leva na fábrica, que é lá na fábrica que conhecem todo ele. A fábrica da Volks conhece os carros e caminhões da Volks. Nós temos que vir para a fábrica. Quem é que fabricou o ser humano? Quem é que criou o homem e a mulher? Deus. Aliás, para fechar e encerrar minha participação, Deus fez homem e mulher, fez macho, como diz o gaúcho, e fêmea, e os dois se ajuntam e viram uma carne só, um casal que coloca uns filhos lindos e abençoados na terra. Família abençoada é família que está buscando o conhecimento de Deus. Um grande abraço, Deus abençoe a todos. A paz para todos. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, oh, faz-me, Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Muito obrigado pela participação no culto matinal da frente nessa quarta-feira. Saudar aqui o querido pastor Nico e irmã Benedita, que são capelãos com toque esses cultos das quarta-feiras conosco. Quero saudar aqui o deputado Marcelo, que ministrou. Deus continue te abençoando. Ó Deus, muito obrigado por essa manhã, na tua presença. Direciona os nossos passos, que sejamos nesse Brasil e nesse Congresso luz, e que esse dia, meu Deus, na autoridade do teu nome,
a gente venha pisar serpentes e escorpiões. Declaramos o nosso dia abençoado em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, hoje e sempre. Todos dizem amém. Cumprimenta essa pessoa que está ao teu lado, dá um abraço e vamos fazer um dia